E aí, galera, começando aqui o nosso primeiro episódio. Teve episódio 0, mas esse aqui é o primeiro episódio, certo? Do Hipertrofiando Cast. E hoje a gente tá trazendo aqui um cara diferenciado. Mas antes disso, curta aí, se inscreve no nosso canal, tá? Aperta o sininho, notificações, compartilha aí, certo? E vamos lá, Diogo, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tá aqui com o professor, né, Leônidas, e a gente também tem nossa logo nova aqui, ó, que chegou aí, tá? E como de praxe, todo convidado já recebe uma bonificação aqui do nosso patrocinador da ShopFit, tá? A melhor loja de suplementação de Natal. Então, Leônidas, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui. A gente tem uma honra de estar recebendo você, Leônidas, que foi meu coordenador da minha primeira pós em biomecânica. Então, um cara que eu tenho uma admiração enorme, está aqui com a gente, né, Márcio? Márcio também, já conhece ele de tempos aí, então... Vamos que vamos, hoje tem tudo aqui para falar de muita coisa, e vocês que estão aí atrás da tela, podem ficar até o final que vai ter muita coisa boa e muita coisa interessante. E antes da gente continuar aqui com o Leônidas, a gente, né, falar aqui para quem tá apoiando o canal, que são nossos patrocinadores, tá? Quero dar um alô aqui pro Bruno, da Império dos Importados, tá certo, Bruno? Valeu aí, meu amigo, obrigado pelo apoio, tamo junto. Então vamos lá, né? Leônidas, me conta um pouquinho, conta pra gente aí como é que foi a sua carreira na educação física, o que é que aconteceu pra você chegar até aqui, como você chegou na educação física, né? Os insights que você teve pra poder chegar até aqui hoje, que você é um professor renomeado, já andou várias cidades, já deu vários cursos, e eu sei que tem vários professores aí que se inspiram e se espelham em você. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer. Na verdade, quando tudo aconteceu de eu estar aqui, eu não imaginava que era o primeiro ainda. Depois que eu vim entender, aí eu fiquei mais feliz ainda. Porque, assim, é um projeto embrionário, mas pela seriedade e pela empolgação, eu acho que tem tudo pra ser sucesso e tá precisando de uma temática que faça a gente ver hipertrofia de uma maneira diferente, né? Não além do que a gente já sabe, mas eu acho que vocês estão tentando pular o muro. Isso é muito massa e fico feliz de estar participando dessa jornada aí de vocês. Com certeza vou acompanhar os outros. Cara... a educação física, eu vou falar como é que eu comecei. Quando eu entrei na educação física, na verdade eu tinha três amigos meus, mas dois especificamente que já eram alunos de educação física. Eu comecei a fazer rugby, na época escola ainda, segundo ano do ensino médio, e eu conheci dois caras, um é João Caetano, que hoje é professor do UniRN. Foi meu professor também, nosso professor. E outro é Yaron, que é professor do Neves, enfim, da área de polo aquático. E todos dois estavam no rugby, e eu decidindo ainda, no ensino médio, cheguei no pré, decidindo o que é que eu faço, e eu trocava ideia com todo mundo. Um cara era advogado, outro era da educação física, e eu falava muito com eles. E eles me falavam muito bem da educação física, super empolgados, felizes. Caraca, velho, e já era o que eu queria fazer, mas tinha um certo preconceito. De chegar assim pra minha família e dizer, o que você vai fazer? E eu ficava, fazer educação física. Aquela história de que professor profissional de educação física não vai ganhar dinheiro. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Não sei se todo mundo. Eu passei e percebo que muito aluno meu também passou, então eu falo muito isso com eles. Perfeito. Eu acho que a gente fica naquela de, eu vou tentar inventar. Não, cara, eu senti vergonha, eu tive essa fraqueza, mas não tem problema nenhum. Eu acho que você tem 17 anos, cara. 17 anos eu não tenho a mesma cabeça que eu tenho hoje com 33. Então muita coisa acontece. E nesse período, quando eu vi isso, o relato deles para a educação física, como eles me empolgavam para fazer, então, cara, eu decidi, é o que eu acho que eu tenho perfil. Eu acredito que isso vai me deixar feliz se eu estiver trabalhando no que eu gosto mesmo, mas aí tinha um porém, era uma área ainda muito embrionária. Não se falava em personal, não se falava em todas as opções. Personal online... É como se falava. Então, assim, não tinha ainda, eu não tinha a perspectiva até onde eu posso ir. Mas aí eu falei pra minha mãe, eu tô pensando em fazer educação física. E eu fiquei naquela, né? O que é que ela vai dizer? Ela, meu filho, eu não sabia o que você ia fazer, né? Você tinha um perfil pra muitas coisas, tá? Você falou esse ano em direito. Na verdade, eu ia fazer direito, né? E aí eu mudei pra educação física por causa de Caetano e Yaron. E que eles me motivavam, moleque, vá, você vai se dar bem, você vai gostar e tal, é isso que você tá vendo, e aquilo me empolgou. Quando eu falei pra minha mãe, ela só me falou uma coisa, meu filho, o que você escolher, eu não sabia o que você escolher porque você tinha perfil pra muita coisa, e eu até ficava na dúvida, será que ele vai seguir isso e aquilo, mas quando você me disse o que você vai escolher, eu só lhe digo uma coisa, eu criei você para não ser segundo lugar a ninguém. Então, se você acredita que é isso, eu tenho certeza que você vai se destacar. Ela só me falou Deus isso. é o melhor. Ela tinha mais confiança na criação dela do que em mim. Então, assim, ela assim,
Minha mãe, meus amigos que conhecem, a galera sua mãe, é professora também. Então, assim, eu É também... educação física também? Não, é só de filosofia e matemática. Quando a galera me pergunta, mas já tem uma visão diferente, já muda tudo, né? Ela já tinha 3 graduações, 5 especializações, um mestrado, então é diferente. E eu não sabia disso, porque eu conversava com os meus amigos, eu achava que, toda mãe deve ser mais ou menos isso, mas eu percebia que a amplitude da formação dela colocou na gente também uma mentalidade que me deixou mais tranquilo sobre várias questões de vida, sobre preconceito com droga, com sexo, com várias outras coisas, que eu percebi que a criação dos meus amigos era muito mais conservadora. Então eu demorei a entender que a minha criação não era conservadora. E isso impactou até na tomada de decisão quando eu fui fazer o vestibular. Porque eu não fiquei... Por mais que você fique com aquele medo, com aquela coisa, mas quando você dizer, meu irmão, se minha mãe me conhece mais do que ninguém, confia mais nela, mas confia em mim, então você se sente seguro para tomar qualquer decisão a partir dali. Eu acho que comigo foi mais ou menos isso. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que vários amigos meus tiveram esse problema, eu não tive, minha família, eu até falei no podcast anterior, minha família sempre me apoiou quando eu decidi fazer educação física, mas é aquela velha história, profissional de educação física não vai ter dinheiro, mas assim, a gente sabe que hoje em dia é meio que um tabu, né? Tudo que você vai fazer bem feito, você vai ter sucesso. Não tem pra onde correr. Quando você quer aquilo ali, almeja, mas você sabe como eu sou, meu amigo. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou lá, eu vou fazer, aquilo vai dar certo. E não tem nada que vá parar você. Então, ou seja, só tem um caminho, dá certo. Você vai chegar lá. Não sabe quando, não sabe a hora, não vai parar. Mas quando chegar, você vai estar lá preparado para o momento certo e para as oportunidades. Deixa eu lhe dizer, cara, eu comecei educação física com a idade que você tem hoje. É mesmo? É. Porra. Olha aí. Eu comecei com a sua idade. É como o pessoal... Me matriculei na educação física, eu tinha a sua idade. Cara... Assim, e eu entendo completamente, inclusive, o caminho que você traçou. Se eu tivesse começado hoje, eu teria feito tudo muito mais fácil, porque você se cobra menos, você já entende outras coisas da vida. E é por isso mesmo que eu digo a importância que minha mãe teve na minha formação. Porque quando ela chegou pra mim e eu falei que queria fazer educação física, ela disse, porra, meu filho massa, passei no vestibular e tudo mais. Ela disse, olha, já vou lhe adiantar algumas coisas, isso no ensino médio, muito simples. Você tem 2 caminhos claros a seguir. Você pode ir para o mercado de trabalho e ficar ali brigando por hora aula, por estar numa empresa podendo ser demitido, ou você pode ser professor. Era essa pergunta que eu ia fazer. Ela mudou, ela já me disse isso, quando eu decidi fazer o curso, então assim, eu estava no pré. Então ela me disse isso e ela disse qual que é a vantagem, a diferença entre os dois, se você tiver o dom, e eu acho que você tem para ser professor. Você sendo professor, você tem a oportunidade de ter férias, você tem a oportunidade de conseguir fazer sempre o que você gosta, com a dinâmica de ter a mudança de turma, porém tem a sua mudança também dentro de sala de aula. Isso faz você crescer, não é só a turma que cresce, você cresce. Você está investindo em você para o resto da sua vida. Então, por mais que você esteja ali em sala de aula, você tem aquele tempo que você se dedica, você sempre vai perceber um ser humano melhor. Então, você tem tantas qualidades para essa tua escolha que, se for a sua, a probabilidade de você ser feliz porque você tem um dom que eu lhe conheço desde criança e porque você está agregando algo que você quer para sua vida, vai fazer todo sentido nos próximos anos, que você vai olhar para trás e nunca vai se arrepender. Então, quando ela me disse isso, foi a sementinha que eu precisava para ser plantada. Então, no primeiro dia de faculdade, eu já entendi que eu queria ser professor. Eu não fui ali, o que é que eu vou fazer? Não. Já estava decidido. Brother, na primeira semana, eu com 17 anos, eu fui no laboratório de bioquímica, de fisiologia, de todos de educação física. Quando é que você faz pesquisa aqui? Que aí acabou em André Davim, que aí também é uma coisa meio doida, né? Eu fiz educação física, que era o que eu queria, mas tinha aquele receio também. E será que, e se eu me arrepender e tal? Vou fazer fisioterapia e fiz na privada. Então fazia fisioterapia pela manhã e educação física à noite. Você é ainda mais doido que eu. Cara, pra completar, no 2º ano de faculdade ainda fui pai. Então, assim, teve toda uma reviravolta. Assim, é novela mexicana mesmo. Mas isso lhe influenciou pra acelerar seus passos, fazer com que você tenha se amadurecesse mais rápido, né? Pô, agora eu tenho um filho. Demais. Então a responsabilidade é outra, não é aquela coisinha que vou brincar, vou tirar onda, não. Então a responsabilidade, eu vou focar aqui, vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. Paternidade, cara, faz muda tudo. É outra vibe. Você tá no 2º ano de faculdade, você descobre você ser pai. E agora, eu não tava planejando isso, não. Mas beleza, e assim, pra mim foi um catalisador. Então, meu filho não tem nem noção do impacto dele na minha formação. Ele não tem noção. Um dia ele vai ter, eu vou ter a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas. Por quê? Porque, assim, eu consegui compreender alguns papéis e alguns lugares
que eu precisava ter um perfil diferente. O Leônidas, com 17, 18, 19 anos, com os amigos era uma coisa, com meu filho é outra. Dentro da faculdade, do ambiente de trabalho, que eu precisava me inserir era outra. Por quê? Porque eu tinha uma essência de quem eu era, mas eu precisava também criar alguns personagens para me adequar aos lugares que eu precisava estar. Entendeu? E muita gente não entendia isso. Até hoje tem muita gente que não entende e me vê, pô, professor, você numa festa, brother. Vamos viver, né? Vamos viver. Na verdade, eu nunca deixei de ir, eu só não coloco no Instagram, você só não sabe, mas eu tô lá, aproveitando como eu sempre aproveitei, da minha forma, do meu jeito, low profile, que ninguém... Como é que pode? Por que não tá no Instagram isso? Não precisa. Não precisa, tá? Não precisa. E se quiser tá também. E se quiser tá também, é o meu perfil. Mas as pessoas não conseguiram entender ainda, até hoje. E já tem tempo. Mas isso faz parte. Professor, hoje o senhor foi coordenador, né, da pós-graduação em biomecânica que eu fiz, e inclusive que me abriu a mente e até de me conectar com outras pessoas, né? Como é que foi essa sua parte de chegar e digo, a parte de começar a ser professor, você já explicou, mas digo, como é que eu vou chegar aqui? Eu quero rodar várias cidades, eu quero dar curso, enfim, eu quero fazer pós-graduação, ser coordenador. Você mentalizou isso ou isso tudo chegou para você assim de vez? Não, é legal essa história que o pessoal não tem noção, né? Como é que tudo começou? Depois que as coisas acontecem, parece ser mais fácil do que verdadeiramente é, né? Então, assim, só quem carrega o peso da estrada é quem percorreu, quem trilhou e quem usou aquele sapatinho e saiu caminhando. Então, assim, a galera é aquela coisa. É uma frase clichê, mas que eu concordo 100%, né? Todo mundo quer o sucesso, até saber o que foi necessário para atingir. Então, todo o esforço, todas as dores, todas as situações que inevitavelmente a gente passa, quando a pessoa consegue entender o bastidor, ela começa a perceber que o peso é demais para ela suportar. Aí ela desiste. Esse é o primeiro ponto. Não foi fácil, porém, eu acho que o que foi legal para mim é como as coisas aconteceram. Eu percebi que eu queria ser professor por causa da conversa com minha mãe, mas eu percebi que queria ser palestrante num estágio que eu tive, cara. Primeira coisa, assim, todos os estágios que eu fiz na faculdade, eu tinha muito claro que eu precisava ter um retorno financeiro que condissesse com a situação que eu tava ali, né? Pô, eu tenho um filho, então tinha que ter... Enfim, ele morava longe, meu filho morou no Paraguai, quando ele nasceu, com uma semana de vida ele foi morar no Paraguai, 2 anos depois ele foi morar no Rio, depois 2 anos em Brasília, então assim... Toda essa loucura acontecendo e eu fazendo a faculdade aqui, tendo que... É muito essa parte pessoal já é uma história. Mas voltando para a questão de palestra, eu estava num estágio que era no SESI. E aí eu tinha que fazer ginástica laboral. 5h30 da manhã, fazer ginástica laboral nas empresas. Depois eu tinha que estar de 7h40 na faculdade. De 7h40 às 12h10, sei lá, 2h30, eu tinha que estar lá na aula, né, de fisioterapia. Depois eu pegava o estágio, que eu estagiava à tarde. Tinha um projeto de segundo tempo, que era segunda e terça. Eu tinha 2 monitorias, que era segunda, quarta e sexta, para pagar metade da minha faculdade, que a outra metade eu fiz fiéis. E aí à noite eu tinha educação física pra fazer também. Então a galera na faculdade brincava, né? Me chamava de Jack Bauer, 24 horas no ar. E eu achando que eu faço, eu digo, eu faço muita coisa. Ele contou que ele fazia aí no dia do caramba. Então eu tinha que retirar o horário da manhã porque tava me lascando. E aí eu dei a sacada pra Denise, eu falei, olha, em vez de dar ginástica laboral, por que a gente não faz a conscientização pra galera aí? Eu tô percebendo que tá indo pouca gente, não tá tendo retorno pra vocês. Ela, é legal. Comecei a dar palestra. Mas comecei a dar palestra para quem? Me lembro até hoje, nas empresas que tinha galera lá, na construção civil. Então comecei a falar para eles o que é que eles deveriam fazer. Eu falo já sobre isso, mas começou tudo aí e depois foi dando certo. Eu lembro até hoje, a primeira palestra que eu dei era na construção civil e a galera lá, não queria fazer ginástica laboral. Imagina um cara, pedreiro, servente, vou fazer alongamento para quê? Aí como é que eu chamo a atenção deles? Eu cheguei, galera, alguém já broxou aqui? Levanta a mão. Aí todo mundo olhou pra mim, porra. Aí eu, eita, quem olhou broxou. Aí todo mundo começou a rir. Então eu entendi a dinâmica, que você tem que falar a linguagem dele, mas também você tem que chamar a atenção. Quando a galera chegou, eu falei a importância da circulação, como o exercício físico melhora a circulação e como isso pode interferir. A grande questão não era a ciência que estava envolvida para ali, era o gatilho que tinha para chamar a atenção. A dor do cara, né? A dor do cara. Então tudo isso eu entendi na prática. Resumo. Depois que eu fui lá, eram poucos trabalhadores e foram dezenas.
E ela me chamou, cara, que mágica que você fez, que funcionou, mas eu quero que você faça essa mágica nas outras empresas. E pra mim foi o quê? Uma oportunidade de crescimento. Porque eu comecei a dar palestra, dar aula, que era o que eu queria. Mas eu comecei para 5, 10, 15, 20, resumo da ópera. Quando eu acabei meu estágio lá, eu dei uma palestra na Casa da Indústria para 300 pessoas, na graduação. Final da graduação. E aí, quando eu dei palestra para 300 pessoas, eu vi 300 pessoas me olhando, eu disse, caralho, velho, é aqui que eu quero estar. Aí eu entendi onde é que eu queria estar e veio a questão da palestra. Então, a partir dali, virou uma chave que eu disse, é isso que eu quero. Eu gostei daquela sensação de estar no palco, de chamar a atenção. Uma coisa é você convencer 5 pessoas a olharem o que você está falando. Outra é 500, é 300. Então, quanto mais aumenta, maior a dificuldade, maior é a adrenalina, maior a instiga, se é o que foi para mim. Não sei se é para todo mundo que faz isso, mas para mim foi essa sensação, essa emoção, essa adrenalina, que também faz parte da minha vida em vários outros aspectos. Também nesse, em sala de aula. E aí depois que eu tive aquele momento, dali em diante a minha meta foi ter aquele máximo de vezes possíveis. Então eu já entrei com isso na cabeça. Então fui no mestrado já querendo dar palestra, no doutorado eu comecei a trabalhar na Nassau, trabalhei como coordenador. Quando eu fui coordenador na Nassau, eu botava palestra toda hora para eu ter a oportunidade de estar, e quanto mais gente melhor. E a primeira palestra que foi a virada de chave que mudou tudo, Dudu, ele era um cara que organizava, Eduardo Verni, que organizava o SWF. Maior evento da área de fitness, não só em Natal, no Nordeste é um dos maiores do Brasil. Eu sabia que ele era o cara que fazia evento. Então, meu irmão, esse cara precisa me ver dando aula, porque eu faço isso com tanta paixão, que se esse cara entender como eu faço isso com paixão, ele vai olhar e vai me comparar com o resto, ele vai dizer, ou esse cara dá pro negócio ou ele não dá pro negócio, mas eu confiava muito que eu dava pro negócio, porque eu sentia que era isso e eu fui atrás de melhorar dia a dia, do conteúdo, não só a parte técnica, mas a capacidade de diálogo, de convencimento, da dor, coisas de... Só pra vocês entenderem, na graduação, eu fiz um curso de marketing e vendas. Porque eu entendia que um bom professor, ele tem a capacidade de vender uma ideia tal qual um bom funcionário vende um produto. Então, como que eu poderia melhorar essa minha capacidade de convencimento? Era se eu conseguisse chegar em estratégias de venda que eu percebia que era isso que faltava na maioria dos professores. E os professores que eu me espelhava tinham, como André Davi, foi um deles, por exemplo. Então, isso também... Exato. Então, isso me deu uma outra vivência. Então, quando eu cheguei na parte de palestra, eu utilizei com o Dudu, sem ele saber, uma estratégia de me vender. Né? Lá ele divulgava o curso na faculdade e beleza, divulgava massa demais. Aí ele me chamou para ir para um evento que ia ter, inclusive Paulo Gentil, lotou 700 pessoas lá. E aí eu olhando, quando ele saiu para tomar o café, eu saí também. Aí eu cheguei e sentei com ele, isso ele nem sabe. Aí eu falei, Dudu, e aí, cara, obrigado por ter me dado a oportunidade de estar aqui no evento prestigiando. Ele perguntou, pô, que legal, Leonas. E o que é que você tá achando? Pô, legal. Porém, eu tenho algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido diferentes. Ele ficou curioso. O que é que você faria diferente? Eu achei que falta algumas temáticas que pode ser um hot topic do momento que chama atenção, mais ainda do que você colocou. Porque todas as temáticas eu já vi em outros eventos, mas falta uma temática nova que chama atenção de uma dor que está crescendo e uma dor que é latente hoje em dia. E qual? Biomecânica. Aí eu, como assim, biomecânica das lesões? Aí você conhece alguém que fala sobre isso? Eu. Já tava tudo pronto. Aí calma, o melhor tá por vir. Aí ele, porra, então eu gostaria muito que você conhecesse uma palestra minha pra você ver o que é que você acha. Aí ele, porra, que legal, e quando é que vai ter? Eu disse, semana que vem, próximo sábado. Você tá disponível? Aí ele disse, vai ter um evento lá na Nassau, o Simpósio de Educação. Ah, que legal, então eu vou. Não tinha porra nenhuma. Quando eu saí de lá, eu já criei o evento, divulguei com os líderes para fazer acontecer no próximo sábado que ele estivesse lá. Quando ele foi, eu não tinha nem slide, não deu tempo. Mas eu sabia, cara, ele vai entender a energia que eu vou gerar isso aqui, que é essa energia que o professor deixa, ou qualquer artista que for, mas que é isso que chama a galera. O conteúdo é depois. Tem que ter, mas é depois. Então, quando eu já tinha entendido essa dinâmica, e quando ele foi, cara, quando eu saí de lá, ia ter o evento, que ia ser internacional, eu não tava nem no folder. Ele gostou tanto que ele disse, cara, você vai pra esse evento aqui, não quero saber. A minha foto era uma foto do Orkut, comigo jogando uma bola de rugby, ou era Facebook quando tava filmando, não lembro, mas é uma foto de chibata. Com a cara de menino. Com a cara de menino jogando uma bola de rugby pro lado. Mas foi aquela foto, mas foda-se, foi o primeiro evento que eu fiz de grande porte, já tinha feito vários outros na sala, mas esse bombom, enfim, eu sei que depois daquilo ali, cara, tudo mudou. Porque veio o Rodolfo Rael, que é lá de Belém, Pará, o Thiago, que era do Rio. Aí foi quando eu tive os primeiros convites para sair de Natal. Eu acho que esse evento foi em 2015, aí os convites vieram em 2016, alguma coisa assim, e pronto. Aí depois, cara, não parei mais. E você foi um dos primeiros caras, eu acho que, a trazer curso para aqui para Natal, né? Porque assim, na época que eu comecei a graduação, acho que por meados de 2014 ali, tinha os cursos, eu não era muito... Mas eu acho que como você foi um dos primeiros, eu não sei, mas...
isso começa a expandir, né? Quando você sai daqui de Natal para outros cantos, a pessoa começa a olhar, Natal tem um negócio, vamos fazer um curso lá. E aí começou a vir, tanto que hoje em dia a biomecânica é uma área que se fala muito, né? Eu acho que tem até um livro sobre isso, né, professor? E uma das coisas que eu queria perguntar aqui eu tô com os dois caras de treinamento de força, hipertrofia, né? E aí eu quero falar um pouco sobre hipertrofia aqui. Qual é que hipertrofia mais? 3 de 15, 4 de 8, como é que é esse negócio? Cara. Porque todo mundo, você chega na academia, eu não vou fazer só 4 de 8 aqui, com descanso de 3 minutos agora. Agora é só descanso de 3 minutos. Se fizer abaixo que isso, vai baixar meu rendimento durante o treino. Que loucura. Olha, você falou uma coisa muito interessante, né? Realmente teve uma época que eu comecei a fazer curso e trazer curso também, por pessoas que pensavam diferente. Mas eu fazia isso na Nassau quando eu era coordenador. O que eu tinha muito claro na minha cabeça? A educação física já tinha outros cursos antes, inclusive cursos que, enfim, muitos eventos já se falava sobre a educação física, sendo que a educação física ainda era vista como área de entretenimento. Era a minha concepção. Enquanto a educação física for vista como área de entretenimento, dificilmente vai ser vista como área de conhecimento. Então, quando eu pensei nos cursos, foi muito para mudar a mentalidade que todos tinham sobre a área de educação física. Quando eu falo todos, é o próprio aluno que não conseguia ter um espelho, eu vou só aqui dançar, pular, brincar. Não que não se faça isso, é legal. Mas e para além disso? Como é que eu valido a minha área também com o próximo aluno que vai ser meu, que vai olhar, mas é só diversão, e o que é que eu tenho de resolução de um problema grave, como um paciente que tem um problema de saúde, outros que a gente fala grupos especiais, né? Enfim, e não se falava sobre isso. Daí o meu interesse, inclusive, de deixar mais evidência sobre biomecânica das lesões, porque eu falava sobre um assunto que eu gostava, biomecânica, e das lesões que eu acho que validava mais a educação física como área de conhecimento, e não como uma área de entretenimento, entende? Então, assim, a minha motivação foi muito parte disso. Tanto que hoje é uma das coisas que a gente fala muito, né? É de avaliação postural. Exato. Todo mundo hoje você começa a entender um pouquinho você começa a entender que o cara tem um tilt anterior, você começa a entender que a menina ela tem uma televisão pélvica. Quando você começa a fazer, e eu entendo que isso traz mais conhecimento, porque a galera se interessa, né? Mas você começa a entrar um pouquinho ali também na área da fisioterapia, aí tem pessoas que não gostam, enfim. E eu vejo que hoje o profissional de educação física ele meio que se moldou, né? Você pega um pouquinho a parte de liberação miofascial, alongamento, você tem que entender dessa parte de treinamento de força, porque nem todo aluno lá chega lá, mas as necessidades dele faz com que... As necessidades do dia a dia do cara, às vezes o cara tá tão ferrado que ele tem que fazer alongamento e quando vai treinar ele nem consegue, né? Mas só que ele tá ali para treinar. E como é que se vê essa visão de hoje sobre a avaliação postural? Tem que ter a parte de hipertrofia. Se você fosse selecionar um profissional de educação física hoje, como é que você teria essa visão sobre ele hoje em dia? Como deveria ser, né? Cara, a gente tá falando de um filme muito grande que é a história da educação física. E quando a gente pega esse recorte, é uma foto do que está acontecendo nesse momento. O problema é quando as pessoas acham que o momento que a gente está vivendo já é o topo. E a gente não tem mais nada a ver e evoluir. Que quando a gente discute sobre avaliação postural, eu vejo que é muito isso do que acontece. Em que sentido? Que as pessoas dizem de uma maneira determinística que quando você tem esse problema, você tem apenas essa solução. E esse problema sequer foi contabilizado, sequer foi provado, mas eu já mostro pelos meus resultados, pelas minhas experiências, que a única solução para resolver esse problema é esse. E se você pensar diferente de mim, diferente dessa ótica que foi criada por autores que também não validaram a sua forma de avaliação, você vai ser invalidado por todos os que me seguem, porque é essa seita que eu quero que eles façam parte. Então, aí é que está o verdadeiro problema da educação física, no meu modo de ver. Então, a gente tem que ter cuidado com essa postura que está por trás da avaliação postural. Por quê? No final das contas, as pessoas estão queimando a avaliação postural. Porque está colocando isso tudo num quadrado, numa redoma muito pequena, que não cabe, e extrapolando hipóteses, tirando como se fossem conclusões. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é um assunto que é o canto da sereia. É fácil você chamar a atenção, é fácil você colocar em evidência, mas é fácil se afundar. Entendeu? Agora, qual que é a diferença, né, entre um caminho que vai ser a luz e um caminho que vão ser as trevas, né? Porque o cliente não tem nada a ver com isso. Os alunos de educação física que estão vendo aquele assunto se encantando também não tem nada a ver com isso, né? É sofismo, né? Ele tem que ter habilidades outras
que não habilidade técnica, mas para conseguir compreender as fragilidades no discurso de quem defende essa tese, entendeu? Então, talvez quem esteja nos acompanhando aqui, o que eu posso dizer é que preste atenção na fragilidade do discurso. E como que a gente vê a fragilidade no discurso? Quando a gente volta para o método científico. Apesar de fazer sentido toda essa teoria que você trouxe, apesar de na prática dar resultado, será que se eu reproduzir sempre ad eterno, eu vou ter os mesmos resultados? Talvez não. Por quê? E aí eu acho que a gente vai sempre entrar numa discussão, em alguns momentos ética, em alguns momentos do estágio que a nossa área está hoje, e aí vem para a questão da foto que eu estou dizendo, né? Se a gente pensar no filme e adiantar ele lá na frente, a gente vai olhar isso e vai perceber duas coisas. Foi importante isso para o crescimento da área, assim como foi importante em outras discussões, falar sobre estresse mecânico, estresse metabólico, treino metabólico é importante, foi importante. Assim como foi importante lá atrás falar sobre alongamento, será que serve? É parte do processo. A gente só está achando hoje que nós estamos no topo da montanha. A gente não está no topo da montanha, entende? Eu acho que para quem entende com profundidade sobre o assunto, vai compreender aonde eu quero chegar. Que eu acho que você vai entender, você vai. Quem não tiver profundidade sobre o assunto e sobre as dinâmicas, talvez não compreenda. Então vamos também falar para esse público. O que é que eu posso falar para você que nunca viu nada sobre avaliação e que isso te instiga? Eu acho que a avaliação fez a educação física crescer. Acho verdadeiramente. Eu acho que se a gente não tivesse passado por isso, a gente teria a mediocridade que era antes. Que era fazer uma perimetria, percentual de gordura e dizer que aquilo era uma avaliação. Mas, cara, no máximo, uma avaliação diagnóstica. Você está acima ou abaixo do peso, você está com uma relação cintura e quadril maior, então tem um risco cardiovascular. Ninguém melhor do que Márcio aqui na mesa para falar sobre isso, correto? Então você tem indicadores diagnósticos. Muitos. Pouquíssimos prognósticos. O que é um indicador prognóstico? Aquilo que vai mudar efetivamente seu treino. O cara com um percentual de gordura de 20% ou 18%, você não vai mudar o treino dele por causa daquilo. Um cara com 40 de braço ou 42, você não vai mudar o treino agora. Uma pessoa que tem um tilt anterior da pelve, uma pessoa que tem uma protração de ombro, tudo isso me gera avaliações prognósticas, em que eu mostro para o aluno que a partir daquilo eu tenho capacidade de mudar o treino dele. E aí você mostra valor, você mostra uma dor que ele não sabia que existia, que é o melhor tipo de venda que tem, e você mostra uma resolução de um problema que você já dá para ele uma forma dele se encantar e ele perceber que é a única forma de avaliação prognóstica possível. O grande problema é, esse modelo é verdade, é interessante, mas quando você vai pegar na base da ciência o que vai conseguir provar isso, a gente precisa de uma evolução. Primeiro são os estudos observacionais, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente vai precisar de estudos, né, de coorte para acompanhar. No que diz respeito à avaliação, a gente ainda está muito embrionário para a gente chegar a tantas conclusões como se defenda. Não que elas não sejam verdades. A questão é a gente entender que elas podem não ser verdades. E aí eu quero saber, nesse filme da educação física, quando você chegar lá na frente e olhar para trás, você vai dizer que você errou e precisava mudar, ou você vai continuar defendendo uma seita, que é uma característica que infelizmente a nossa área ainda tem. É a dificuldade de mudanças de paradigmas e um crescimento do ser humano. Não é sobre a área, brother, é sobre você. Cresça também, tanto quanto você quer dizer que as pessoas devem crescer. Será que as pessoas estão dispostas a escutar isso? Não sei. Possível. Isso que Leônidas falou faz muito sentido. É só você pegar e aí Leônidas talvez vai falar alguma coisa sobre isso também. Se você pegar o método FMS, claro, de avaliação, quando você vai pros artigos, você não tem validade. É massa, cara, faz todo sentido. É uma coisa que dá, mas tem fragilidade intra-avaliador, inter-avaliador, na criação, na formulação. Mas tá tudo bem. A questão não é você chegar, não presta na cara. Fez muita gente mudar o pensamento. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Saindo desse assunto, mas para você ver o impacto, tem um profissional da educação física que é extremamente criticado no Brasil. Não vou citar nomes, não cabe, mas entendam a lógica. Extremamente criticado. Entretanto, foi por causa de uma palestra que ele deu, dizendo a trajetória dele que ele deu, a época, que eu disse, caraca, bicho, então tem possibilidade de eu seguir nesse caminho, chegar onde eu gostaria de chegar. Isso despertou em mim ainda mais a vontade de ser palestrante, baseado no que eu já falei para vocês. Então, fez parte de uma construção que me fez crescer. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, e também acontece na área de educação física, que faz a gente crescer. Não adianta a gente querer cortar tudo, só o certo sou eu e tá todo mundo errado, porque senão você vai chegar nessa hora que você vai ser o errado. E quando é que isso vai acontecer? Você vai assumir isso, ou você vai dizer que errados são os outros? Isso. E o mais importante é a gente manter o respeito. É isso que eu venho conversando com o Márcio. Independente do método que o cara utilize, cara, respeite o profissional que está do seu lado. É a sua área. Eu sempre vou defender a educação física, independente. E respeite os profissionais que usam outros métodos que às vezes possa não ser o método que eu utilizo hoje.
mas que para ele dá certo. Claro. Né? E eu acho que o mais importante é ter isso dentro da educação Teve uma física. coisa que eu falei uma vez, é o seguinte, a biomecânica tem que ter muito cuidado para não se transformar no que o BlackBerry foi. Lembra? Quando a gente lançou o celular BlackBerry, todo mundo queria ter, só se comunicava entre eles, até que teve uma hora que viram que tinha algo muito melhor, muito maior, o iPhone, e ninguém fala mais sobre isso. É obsoleto, fez parte. A biomecânica tem que ter cuidado para não passar por isso, porque a fisiologia passou, né? E ninguém mais fala na fisiologia como se falava há 10, 15 anos atrás. Por que não se fala? Porque a gente fala muito sobre algo quando é completamente desconhecido. Você tinha dúvida se um idoso poderia fazer musculação? Será que o cara com AVC vai poder, não vai piorar a espasticidade? Será que um cara que teve um infarto não vai ter outro infarto treinando, transando ali? Eu não sei. Né? Aí depois você diz, não, pô, já achando que pode treinar, idoso também, isso é tudo mito. Ah, então tá tranquilo. Criança, né? Criança. Então quando se transforma o mito, o paradigma de boa, então a área evolui e as pessoas começam a ver que não tem tanta importância, só se você gosta muito, quer compreender, mas eu já sei, não é novo. A biomecânica, a gente não sabe a diferença entre o agachamento profunda e o paralelo, quem hipertrofia mais o glúteo. A gente só tem um artigo, é o de Cubo, 2019, e tem várias limitações se a gente for discutir, assim como todos os outros vão ter limitações. A gente precisa de um estudo crônico com vários grupos, entre homens e mulheres, vários M6, e ver efetivamente se tem diferença entre intergrupo. E nem nessa discussão a gente chegou ainda. Então a gente tem tanto a caminhar, mas a gente é tão embrionário, que se as pessoas tiverem noção, acho que elas não davam tantas conclusões como elas dão. E mesmo assim, vamos supor que a gente conclua sobre tudo. Não é só com biomecânica que se prescreve treino. E aí isso tem tudo a ver com a mudança que eu fiz, inclusive, de concepção sobre os próximos passos que eu penso em seguir. Eu estou no momento assim de olhar isso, né, e perceber o que é que tem para além do treino, né, que não é só aspecto biomecânico. Eu acho que o biomecânico é a base, anatomia, fisiologia, biomecânica, enfim. Isso, eu tava dizendo para Diogo outro dia que, assim, o pessoal fala assim, hipertrofia. Eu acho que hipertrofia já deu. Cara, não deu. Eu tava ouvindo um podcast um dia desse do professor Valmor Trícoli. Sim, sensacional, da São Paulo. E eu acho que é um dos caras que tá bem avançado aí nos estudos de hipertrofia, né? Principalmente na parte biomolecular e tudo mais. E o Valmor chegou e falou assim, cara, a verdade é que a gente não sabe nada de hipertrofia. A gente tá começando, tá no início, a gente não tem muita noção do que acontece. E a gente tá estudando, a gente tá procurando. Então, tipo, imagine. E isso acho que acontece também com a biomecânica. Claro. Né? E aí eu penso o seguinte, tem discussões básicas que você fala que, ao meu ver, o cara tem que sair sabendo o mínimo de biomecânica. Porque, cara, vamos lá, nós somos profissionais de quê? Do movimento. Né? Se você e biomecânica, cinesiologia é movimento. E se você não domina aquilo que tipo você se formou para fazer, né? E eu falo dominar pelo menos o básico, né? Porque aí se a gente for para uma coisa mais avançada, né? Falar de torque e tudo mais, aí você a coisa já vai ficando mais profunda. Márcio, eu concordo plenamente com tudo que você está me dizendo e eu vou lhe dizer o que é que foi a virada de chave na minha vida sobre esse assunto. Vamos supor que eu monte o treino perfeito do ponto de vista biomecânico, né? O cara precisa hipertrofiar o peitoral, o deltório, enfim, tudo, e ele vai lá e você prescreve o treino perfeito para ele, com toda a evidência que tem, e tem uma licença poética para fazer os ajustes ali de acordo com o que você tem de conhecimento e o que tem que extrapolar, né? Pra gente conseguir realmente fechar um treino ideal. Você fez esse treino pro cara e você prescreve. A cada 100 que vão fazer esse treino, a esmagadora maioria vai desistir. Tem um estudo do Sperandei, que é o que me chama a atenção, um dos primeiros a me chamar a atenção. A cada 100 que fica, depois de um ano, 3 continuam treinando, 4, o resto desiste. O estudo de Oliveira, a cada 100 que continuam treinando, 17, menos de 20 continua, 14. Ou seja, de cada 100 pessoas que treinam, no melhor das hipóteses está ficando 20 ao final do ano, no pior, nenhum. Dependendo do IMC, do sexo, idade, várias condições individuais. E onde é que a gente está errando? Será que é a diferença entre a rosca direta, entre a rosca alternada e a supino rética? Será que é isso que vai resolver o problema da esmagadora maioria dos caras que estão treinando, das mulheres que estão treinando? Não. Então talvez a gente esteja olhando para o lado que não vai resolver tudo. E a gente está colocando esse lado que não vai resolver tudo como se fosse o único caminho para resolver todos os problemas. Então, assim, quando eu comecei a perceber que eu estava olhando para um lugar que é massa, bacana, eu adoro, como eu falei para vocês, estudo biomecânica, desde que eu entrei na faculdade, a galera me pergunta, você é professor do quê? Estudo movimento. Cinesiologia é o que eu amo. Mas vai chegar um momento que você vai ver algumas coisas que vão lhe fazer pensar. O exercício físico é um remédio amargo que precisa ser tomado. O diferencial é transformar o gosto amargo em doce. Não é você fazer o treino perfeito, é você fazer o cara treinar. E como é que a gente faz isso?
Não sei se a biomecânica vai conseguir resolver. Talvez uma parte dos problemas, não todo. E essa parte vai ser sempre inferior a que outras áreas, que fala da psicologia, né, dos fatores emocionais, psicobiológicos, vão conseguir resolver. Então, quando eu comecei a escutar Hassan falando sobre isso, né, Hassan eu conheço desde que eu estava na graduação, a gente se conheceu. A gente se transformou em amigo e tudo mais. E ele sempre me alertava, Léo, isso. E eu comecei a escutar, comecei a ler os artigos que ele escrevia, comecei a ler as leituras que ele me indicava e comecei a participar das bancas de graduação, mestrado dos alunos dele. E eu me converti. Aí eu virei o crente. Começou a estudar afeto, né? Comecei a estudar afeto. Eu me converti. E já tem um tempo que eu estou estudando isso. Não deixei de estudar biomecânica, mas comecei a estudar. Virou um seguidor do Ekecax? Virei. Não, assim, Ekecax foi um cara importante, mas com várias limitações. Eu não acho que ele é um cara nem diferencial para discussão no final das contas. E que é o mais doido, mas quando eu ouvi falar em Ekecax, né, a feeling scale, tá além dele, com certeza. Aquela escala é interessante pra gente entender o conceito, mas não vai resolver o problema. Mas a grande questão é, depois que eu me converti, eu percebi, caraca, velho, eu preciso olhar para além disso. A biomecânica vai ser a cereja do bolo, mas o bolo tem muito mais massa do que uma cereja. E eu acho que a minha virada de chave mesmo foi quando esse ano eu passei por um problema emocional e o meu treino, a biomecânica não estava dando conta. Não estava conseguindo treinar pela ótica da biomecânica. E aí foi uma pergunta que eu me fiz. Se tivesse me falado lá atrás que o exercício é excelente para você resolver os seus problemas emocionais, a tua relação com o exercício teria sido diferente? A gente fala sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, mas não fala sobre o exercício como um remédio para resolver problemas emocionais. Se tivessem te falado isso quando você iniciou, a tua relação seria diferente. E, cara, esse ano a minha relação foi diferente com o exercício a partir do momento que eu foquei em resolver meus problemas emocionais. Não a hipertrofia do meu peitoral, não a hipertrofia do meu bíceps, meu tríceps. E sabe o que foi mais engraçado? Foi onde eu tive mais resultado. E onde a galera mais brincou, assim, cara, tu tá tomando bomba. Porque eu quero saber disso. Tem uns danoninhos aí, né? Não tem. Não, porque você tem um shape, né? Não tem, brother. Tomou os danoninhos aí. Sabe o que é mais engraçado? Fala a verdade, rapaz. Eu não posso falar aqui porque tem cortes. A mão dele tá aqui para vale o que a gente falou anteriormente. Quem não souber em off me pergunta que eu vou dizer a frase que eu usei aqui. Mas a grande sacada é essa. Foi onde eu tive mais resultado e foi onde eu menos foquei no físico. Eu já até vi. Eu treino lá. Tem um caso lá na Pulse e presencio você treinando lá, né? Treino até com o Geninho, com o Wesley, enfim. E às vezes eu vou ser sincero, eu vejo você fazendo, porque pra mim, hoje em dia, eu posso ter a mente um pouco mais fechada, é um treino meio louco. Às vezes ele tá fazendo puxada, vai lá, faz 10 séries de agachamento, depois volta. Mudei completamente. Mas aí foi até um ponto interessante que quando eu fazia o pullover, tava fazendo no banco declinado e eu pegava acho que 26 quilos. E eu vi ele fazendo no banco com o Geninho, só que pegando uma carga maior, né? Só com a estabilização do tronco, eu disse, e o cotovelo sempre flexionado, que isso vai gerar um poder maior pro dorsal, né? Porque eu tiro a ação Retira o tríceps, a extensão do tríceps. E aí foi na hora que eu perguntei, professor, e o senhor fazendo aqui, pegando 32, 36 quilos, e eu fazendo com 26 lá. Eu disse, não, é porque aqui eu tiro a ação do tríceps e eu consigo fazer de uma forma melhor, porque eu acione até um pouco mais o dorsal e consiga levar mais carga, né? Mas me fala um pouquinho sobre o seu treino, enfim, hoje em dia. Por que ele é desse jeito? A gente já sabe que você chegou por conta da parte emocional, mas o senhor gosta de treinar desse jeito assim? Porque eu acho que eu não conseguiria me adaptar ao treino meu que full body. Qual que é a grande sacada? Não é o treino full body. É o treino... Cara, é muito engraçado, baseado no afeto. Eu comecei a estudar a literatura que eu estava aprendendo. Você faz exercícios que gosta, então. Então, exatamente. Vamos lá. Primeiro eu vou pensar para um cara que talvez nunca treinou e, o que esse cara tá falando? Né, que parece um treino louco. Mas talvez se eu explicar como é que eu penso, até quem não treina vai se identificar, ou que a gente treinou e já desistiu. É muito comum. Tu gosta de peito ou costa? O que você prefere? Costas. Entre costas, você prefere puxada frontal ou você prefere remada baixa? Remada baixa. É sobre isso, entende? É você saber efetivamente o que você gosta e você buscar treinar mais o que você gosta, o máximo que você puder. Porque o que eu queria sair do treino não era hipertrofiado com pump, eu queria sair com prazer, que eu não estava conseguindo fora do treino. Então, o meu objetivo diariamente é esse, ao ponto de eu treinar 3 dias seguidos o mesmo músculo. E a galera falava assim, porra, mas e o volume de treino? Eu tô controlando na semana e controlando no mês. Se eu aumentei o volume de treino essa semana, eu controlo na semana que vem, não tem problema nenhum. Mas não vai ser dano suficiente? Brother,
eu não tô preocupado com bioquímica, fisiologia, biomecânica aqui não. Eu tô preocupado com o meu emocional. E eu vou treinar. Eu tenho que estar me sentindo bem o máximo que eu puder, porque é justamente meu objetivo aqui. E por incrível que pareça, eu consegui treinar com mais intensidade, com maior volume e tô tendo muito mais resultado do que quando eu tava controlando, não, vou 30, 45 séries semanais aqui e tal, por músculo, porque tem dia que você chega e você tá desmotivado, meu amigo. Ah, hoje é dia de perna, eu não tô afim de treinar perna. O seu treino vai ser só pra bater, cumprir meta, você não vai dar o seu máximo, você vai fazer um treino meia boca e no final das contas você não vai ter um resultado tão bom quanto eu, que 100% de todos os últimos 120 dias eu treinei no meu máximo. Porque eu tava treinando apenas o que é do meu agrado. O que é do meu agrado? Não é a questão do músculo, mas é a questão do desafio. Eu treino com vários, eu treinei com Chicão, personal sensacional, com Mafra, treinei com Wesley, Geninho, todo mundo que tá lá eu falo, pode treinar, pode me chamar. Só treinou comigo ainda, né? Vou na hora. Você aguenta eu gosto da competição. Márcio veio treinar comigo e ficou 3 dias eu era atleta. O meu treino é muito simples, eu treino o que eu gosto no máximo e sempre competindo, que é uma coisa que me dá prazer. Então você escolhe o teu exercício, você escolhe a carga. Eu vou fazer uma repetição mais que você. Eu venho com essa mentalidade. Então eu vou para treinar a minha mentalidade. Eu saio de lá, vou direto trabalhar. Porque na minha concepção, eu saio do treino com a mentalidade que eu preciso para conseguir gerar o máximo de produção no meu ambiente de trabalho, porque eu já tirei toda a carga emocional que eu tinha antes e deixei lá. Então tem dias que eu cheguei a treinar 2 vezes. Mas por quê? Porque eu curto, meu amigo. Porque eu tô indo ali treinar o que tá me deixando feliz quando eu saio. Porque eu tô percebendo que um dia carregado, foi pesado para mim esse dia. Então eu estou precisando disso aqui de verdade. Então não tem mais a biomecânica, não tem. Então é isso que eu digo, eu me converti. E se você for perguntar, onde você está gostando de treinar, é a fase da minha vida que eu mais estou gostando de treinar. Massa mesmo. Você falou isso aí, cara, tem uma aluna que é nessa pegada. Mudou. Ela fechou um plano anual comigo e eu disse assim, meu objetivo com você esse ano é fazer você gostar de exercício, porque ela me procurou porque ela odiava o exercício físico. Ela disse assim, eu não vejo sentido em estar entrando na academia para fazer isso aqui. Eu falei, bom, eu quero fazer você gostar. Ela renovou comigo agora e disse, aí eu puxei a conversa da gente lá atrás e printei e mandei para ela. E aí? Aí ela olhou assim e disse, conseguimos. Hoje ela treina, hoje ela gosta de treinar. O que eu fiz com ela? Motivação. Ela curte boxe, então ela começou a trazer umas luvas do namorado e eu comecei a fazer uns movimentos de boxe, jab e tal com ela. Ela começou a curtir, então o nosso treino começa assim, depois que ela tá na vibe, a gente desce pra academia e treina força. Então assim... E não tem segredo, mais. O jeito que ela curte é diferente do jeito que eu curto, que é diferente do seu. A grande sacada, pelo que eu tô percebendo, é você descobrir o que você curte. Primeiro ponto. E depois você entendendo esse teu flow, você tem uma repetição disso que faz sentido na tua rotina. Aí, velho, pra mim, tá dando excelentes resultados. A literatura já embasa isso, né? Muito fortemente, que isso é o principal. Então, todo mundo tem uma coisa louca, não. É apenas uma ótica diferente sobre o treino, porque você tá pela ótica da biomecânica. Você tá olhando a ótica da biomecânica. Eu não tô olhando hoje a ótica da biomecânica. Apesar de compreender tudo que se fala, mas esse é teu músculo aí. E a galera quando vem me corrigir, eu disse, cara, de boa, fica à vontade aí. Tem que fazer assim, beleza, eu boto mais carga e faço. Não tem problema. A minha pegada hoje está sendo outra porque eu precisei disso, nesse momento. Vai chegar uma fase que vai acontecer no ano que vem, que eu já vou ter que começar a prestar atenção aos músculos que eu preciso desenvolver mais para ter o resultado que eu espero. Mas isso vai acontecer. Se eu pensar nisso agora, eu talvez não tenha a mesma motivação que eu vou ter no segundo, sei lá. E outra, possa ser que lá na frente você sinta a falta de... Que você comece a olhar de caramba, faz tempo que eu não faço exercício, claro, e comece a priorizar ele dessa forma. Isso é importante a gente analisar, porque você começa a ficar numa bolha, né? Tem que ser feito só isso, porque é desse jeito. Todo mundo fala, tem que ser só isso, e não... porque é 3 minutos agora, treino de força só, e o cara não pode... Não, se o aluno chegar e ele não quiser fazer isso, ele não pode. Eu costumo, o cara chega lá cansado, não quer fazer uma elevação pélvica, bora pra abdutora? Não vai pegar o mesmo grupamento muscular. E sabe, duas coisas aconteceram muito comigo. Uma é a galera diz, rapaz, tá tomando bomba. E outra é a galera, rapaz, tá treinando errado. Nesse dia que a galera ficou, tá treinando errado, tem que treinar assim, assado, eu disse, cara, tem 3 coisas para você ter resultado no seu treino. Um é você treinar, outra é você fazer dieta e a terceira é fazer de doido. Pronto.
Fechou. Porque assim, se a gente ficar ali tentando justificar, daqui que ele entenda o que eu tô fazendo, acaba a minha série, meu brother, preciso treinar. Mas assim, aqui eu tô tendo a oportunidade, talvez, de falar sobre uma coisa que você viu e pensou, e muita gente talvez passe e pense, cara, que loucura é essa? Mas faz sentido. E a outra questão do Zibomba, né? Que eu também tirei outra brincadeira. Que eu tô percebendo que tá tendo um relacionamento monogâmico do aluno com os esteroides anabolizantes, porque parece que é impossível um relacionamento agora com um treino bem feito, bem embasado e que tem um resultado positivo. As pessoas não acreditam mais. Não existe mais um relacionamento monogâmico do praticante de musculação com a musculação. Porque a bomba veio para quebrar tudo isso. Então as pessoas acreditam que só dá resultado se usar esteroide. Mas porque o resultado de muita gente trouxe é de quem já usou, de quem começa a expandir isso, enfim. Mas aí a gente entra em outra situação que poderia não caber aqui nesse podcast agora. Agora, quer perguntar? Não, na verdade, a gente acabou estourando o tempo aí bastante. A conversa foi muito boa com o Leônidas. A conversa foi muito boa mesmo com o Leônidas. Assim, a gente queria até ter mais tempo aqui para conversar com ele. De repente, a gente pode chamar o Leônidas para vir uma outra oportunidade aqui para falar um pouco mais. Né? E aí, assim, para finalizar, a gente queria mais uma vez agradecer a participação do Leônidas. Pessoal, se inscreve no canal, curte, não esquece, ajuda a gente nesse projeto, tá? E assim, eu queria as últimas palavras aí do Leônidas. Cara, eu acho que é só agradecer a você, parabenizar pelo projeto, acho que isso é sensacional. Já falei isso no início, acho que fica legal que se fale. A galera que é daqui, que não é daqui, que acompanha, mas principalmente o pessoal da área de educação física é daqui, que galera, valorize. Eu acho que você ter a possibilidade de ter pessoas daqui dando gás e também ter a galera daqui estimulando, isso é muito satisfatório. Essa é a ideia. Entendeu? Então, quem está nos acompanhando aqui, compartilhe, curta, siga o canal, envie para mais pessoas e, cara, acredite no projeto também, porque poderia ser você também prezando que as pessoas acreditem. Então, acho que isso é uma coisa que em Natal, pelo menos, a gente conseguiu fazer uma união muito massa e que tomara que seja cada vez mais consolidado e que se transforme num diferencial nosso aqui. Isso, perfeito. E minhas últimas palavras aqui eu só tenho a agradecer. Não esperava que assim, o podcast seria desse jeito. Hoje ele passou um conhecimento absurdo. Então vocês que viam aí, ficaram até o fim. Sério, pra mim não foi um podcast, foi uma surra de conhecimento aqui. E eu agradeço. Mas onde ele vem é assim. E eu agradeço demais, porque assim, às vezes você pensa numa coisa de uma forma e chega outra pessoa que lhe proporciona um conteúdo totalmente diferente do que você já pensa. Então, agrega valor não só de conhecimento, mas físico, mental, e que vai te fazer pensar de outra forma. Você vai fazer ele ficar assim, pensando em casa, ó. Mas desde já agradeço, Leônidas, por estar aqui. Deixa aí seu Instagram, professor, porque Instagram que você bota muito conhecimento e as pessoas precisam conhecer, até os profissionais de educação física também, né? Então, fechou. Vai lá, curte, se inscreve, tamo junto, envia pro amiguinho, pro coleguinha, compartilha que esse podcast vai estourar, viu? Valeu, galera. Hipertrofiando Cast. O podcast que a gente hipertrofia não só o corpo, mas a mente e o espírito também. Aí pega sim, essa. Viu? Tamo junto. Valeu, galera. Ei, bateu o retrato.